Olá, uma ótima tarde para você. Muito bom ter você ligado aqui na programação do Canal do Boi. A partir de agora, além da televisão, aqui você acompanha o Agricultura BR também pelo nosso universo digital. Estamos ao vivo pelo portal sba1.com e também pelas parabólicas através da Claro e NET TV, com sinal aberto em Mato Grosso do Sul pela TV Imaculada. E ainda, se você estiver aí fora do Brasil, pode nos acompanhar também pela página do Canal do Boi no Facebook e pela NEL TV, com sinal disponível no Paraguai. Bom, a gente abre essa edição do Agricultura BR trazendo informações para você de São Paulo. A multinacional Stonex divulgou suas estimativas para a safra de soja e milho neste ano. Para o milho, há uma redução na colheita, mas para a soja, a perspectiva é de produção superior a 134 milhões de toneladas. Quem nos conta mais detalhes sobre este levantamento é Walter Pulga Júnior, que conversa com a analista de mercado de grãos da Stonex, Ana Luísa Lodge. Uma ótima tarde para você, Pulga, uma ótima tarde também para a Ana Luísa. Boa tarde a você, boa tarde a todos. De fato, os novos dados apurados pela Stonex surpreenderam, de certo modo, o mercado, na medida em que são dados que são respeitados pelo produtor, pelas cooperativas, por quem atua no mercado de soja e de milho. Por isso, ao elevar a sua estimativa de produção de soja no Brasil agora em 2020 e 2021 para mais de 134 milhões de toneladas, é importante ouvir quem trabalha detalhes, desse levantamento. Eu tenho aqui comigo Ana Luísa Lodge, ela é analista do mercado de grãos, trabalha com a inteligência de mercado na Stonex. Obrigado por ter aceito o convite, Ana Luísa. Vamos explicar o que ocorre, por que essa estimativa maior agora para a produção de soja no Brasil. Olá a todos, eu que agradeço o convite. A safra de soja esse ano, a safra 2021, ela enfrentou problemas no início, atrasos no plantio, um clima pouco regular, principalmente até dezembro. Mas depois, a partir de janeiro, a gente viu chuvas mais importantes aí, chuvas em volumes mais significativos, e essas chuvas acabaram beneficiando a safra que ainda estava se desenvolvendo, como nos estados do Rio Grande do Sul, nos estados do Mato Piba. Então, são estados que plantam mais tarde, já independentemente de atrasos, como a gente teve esse ano, e acabaram tendo o seu desenvolvimento beneficiado. Esse ano, por exemplo, o Rio Grande do Sul vai ser o segundo maior produtor de soja, atrás somente do Mato Grosso e ficando à frente do Paraná. Então nós tivemos aí um aumento significativo da produção, Segundo o seu levantamento, o levantamento da Stonex, mais de 22 milhões de toneladas, 22 milhões e 300 mil toneladas só no Rio Grande do Sul. Mas tivemos também Maranhão e Piauí, que apresentaram um aumento nos números, Ana Luísa? Sim, a safra nesses estados, ela ainda tem parte que está se desenvolvendo e a colheita, que também já está em andamento, tem mostrado rendimentos muito bons nesses estados mais ao norte do país, o que contribuiu para elevar esse número do total brasileiro num ano que não foi aí dentro do ideal, A gente teve aí até dezembro questões que preocuparam muito, não só o atraso, mas períodos sem chuva, inclusive, por períodos de algumas semanas que trouxeram grande preocupação e, inclusive, afetaram, mesmo que de forma pequena, o potencial produtivo de alguns estados. Mas esses outros estados que têm um ciclo mais tardio vêm compensando aí esse início mais conturbado de safra. Bom, nós temos aí uma previsão de estoques melhores agora daqui para frente. A expectativa é de que vamos ter um estoque de quase 4 milhões e 400 mil toneladas, Ana Luísa? O estoque, a questão do estoque ainda pode variar bastante. A gente está com uma estimativa de aumento do consumo interno e exportações ao redor de 82 milhões de toneladas. É claro que esses números de demanda, eles podem variar até o final do ano, Nosso ano safra termina só em dezembro para a soja, mas com uma produção maior, a gente teria espaço aí para ter estoques um pouco maiores. Mas tem muita coisa que pode acontecer, não só aqui no Brasil, mas nos Estados Unidos também, que vai começar a plantar aí a safra nova deles, e tem a questão da área, tem a questão da produtividade lá também, tudo isso pode afetar a demanda aqui pela soja brasileira. As exportações
segundo os estudos que você apresentou, serão um pouco menores? Nós não vamos exportar mais este ano do que no ano passado? As exportações a gente estimou um pouco menor, pelo menos por enquanto, porque a gente viu, né, desde aí do ano passado, uma recuperação do relacionamento entre China e Estados Unidos, após a fase 1 do acordo comercial entre os dois países, o que acabou levando, né, a compras bem grandes por parte da China de soja norte-americana. É claro que ainda falta bastante, né, esse ano todo de consumo para a gente ter o estoque final consolidado, mas a China, ela, em comparação a um ano antes, comprou bastante soja dos Estados Unidos, por isso que a gente estimou um espaço para estoques um pouco maior aqui no Brasil, mas é muito cedo e esse cenário ainda tem espaço para mudar. Bom, vamos aproveitar e falar de milho, né? Porque a previsão de vocês, da Stonex, para milho muda muito, né? Nós não teremos aí aquela produção inicialmente estimada. O que ocorre que provocou esse recuo, vamos dizer aí, de 4,5% na segunda safra de milho? Realmente a segunda safra de milho, ela veio com um tom bem otimista esse ano, né? Favorecida pelos preços, então incentivando o crescimento de área, só que a gente teve atrasos consideráveis, não só por causa do ciclo da soja, que foi mais atrasado, mas também que a gente teve chuvas, né, bem pesadas em vários estados, como os do Centro-Oeste, Mato Grosso aí em destaque, e que acabaram contribuindo para atrasos ainda maiores no plantio da safrinha. E a safrinha, ela é mais arriscada, mesmo que a gente plante dentro da janela ideal, o risco já é maior. Esse ano, com os atrasos, né, os produtores, principalmente do Mato Grosso, que é o maior produtor de milho do Brasil, eles já estão aí considerando que a produtividade pode não ser tão boa quanto se esperava anteriormente, porque o estado tem uma estação seca, né, que geralmente começa no final de abril. Então, a gente deve ter aí algumas lavouras que foram plantadas com atrasos, que vão receber um pouco menos de água do que o ideal. É claro também que a gente pode ter surpresas pelo lado positivo, a gente pode eventualmente ter um prolongamento das chuvas até maio, até meados de maio, que seria muito benéfico para a safrinha de milho. Mas, no geral, aí a gente começa uma estação muito seca no Brasil, o que pode realmente afetar o potencial produtivo do milho safrinha. Não é tão fácil fazer previsões para preços, mas a julgar por essa redução na produção de milho, milho deve manter preços em alta durante este ano por conta dessa redução, Ana Luísa? Olha, realmente a gente está com um cenário aí favorável a preços sustentados do milho, né? Porque a demanda está forte, a gente está esperando que a demanda interna cresça no Brasil para ração, para etanol, né? As indústrias de etanol, tem muita indústria que já originou bastante milho, então a gente está estimando um crescimento importante, a gente está esperando 72 milhões de toneladas de consumo interno do Brasil esse ano. E as exportações, a gente está com uma estimativa atual de 35 milhões, mas as exportações de milho elas vão ganhar força somente no segundo semestre. O cenário atual, o câmbio, né, o cenário cambial atual de real desvalorizado é muito favorável para as exportações brasileiras. E a gente tem que considerar também que, por mais que a gente não esteja finalizando o plantio do milho safrinha, tem toda a fase de desenvolvimento e colheita ainda, a gente já está com praticamente metade da safrinha comprometida. Então, no segundo semestre, quando tiver colheita bem forte de milho, tiver entrando milho no mercado, não é todo esse milho que vai estar disponível. Mais da metade desse milho já não vai estar disponível, vai estar comprometida. Então, isso daí são fatores que contribuem para um cenário aí de preços, de dando sustentação aos preços. E, claro, se confirmar essa perda que a gente estimou por causa de clima, é uma situação aí que deixa o balanço mais apertado, similar ao que a gente viu em 2020. Porque se essa produção se confirmar, os estoques de milho ficariam abaixo de 10 milhões de toneladas na safra 2021, assim como foi na safra 19-20. E isso daí, né, é um cenário que de sustentação de preços, porque a nossa safra de verão
ela é pequena, então a passagem de estoque para a próxima safra, para o próximo ano, seria ainda restrita, né? Não seria um estoque folgado. Bom, você acaba de ouvir Ana Luísa Lodge, a perspectiva para o milho é de redução de produção, estimativas anteriores já ficam para trás, a produção será um pouco menor e os preços tendem a se manter aí em movimento de alta. Bom, Ana Luísa, obrigado pela sua atenção mais uma vez. Passamos o recado? Claro, passamos sim, eu que agradeço. Bom, eu agradeço a Ana Luísa Lodge, analista no mercado de grãos da Stonex. Eu volto agora ao sinal para Campo Grande. É com você, Adriano. Valeu, Puga. Obrigado também, Ana Luísa. Bom, e a Embrapa Cerrados está buscando parcerias com laboratórios em todo o país para executar a chamada bioanálise, uma tecnologia inédita no mundo que analisa a saúde do solo. Os laboratórios parceiros serão homologados e receberão treinamento online da Embrapa. Acompanhe os detalhes na reportagem do Mauro Andrade. A análise de solo convencional considera o componente químico e físico dos solos. A chamada bioanálise inclui o componente biológico. Por meio de duas enzimas, é possível medir a atividade biológica e a capacidade produtiva dos solos. Esta tecnologia bioanálise já está pronta e a Embrapa busca parcerias com laboratórios para tornar a tecnologia mais acessível aos produtores brasileiros. Eu conversei com Ieda Mendes, pesquisadora da Embrapa Cerrados, sobre este tema. Acompanhe. Ano passado, a Embrapa lançou a tecnologia de bioanálise de solo para que o nosso agricultor possa avaliar como que está a saúde do solo nas suas lavouras. Essa tecnologia consiste na determinação da atividade de duas enzimas, a beta-glicosidase, que é do ciclo do carbono, e a arilsulfatase, que é do ciclo do enxofre. Inicialmente, nós capacitamos uma rede de 8 laboratórios comerciais e agora nós estamos abrindo convite para que novos laboratórios se agreguem a essa rede Embrapa de bioanálise de solo e para que dessa forma essa tecnologia possa atingir o maior número de agricultores por todo o nosso país. De Londrina, no Paraná, Mauro Andrade. Bom, agora nós vamos voltar até São Paulo, vamos conversar novamente com Walter Puga Júnior. E o assunto agora é mercado futuro da soja, como está a movimentação na Bolsa de Chicago, Puga? Agora, as últimas informações sobre as cotações da soja no mercado internacional. Vamos ao painel? No painel você acompanha comigo agora o que ocorre com a soja no mercado. Soja negociada no mercado americano, nós temos o painel? Aí você acompanha comigo agora. Veja, o contrato para maio a 14 dólares e 20 centes por bushel sobe, hein? Sobe mais de 13 centavos de dólar por bushel. A soja para julho a 14 dólares e 18 centes sobe de novo, sobe 13 centavos de dólar por bushel. Agora, o contrato de agosto, abaixo de 14, a 13 dólares e 83 centes por bushel, tem aí uma alta de 11 centavos de dólar por bushel. Contrato mais longo, para setembro, no mercado americano, traz soja a 13 dólares e 11 centes por bushel, uma alta de mais de 8 centavos de dólar por bushel. A soja continua a manter preços acima de 14 centavos de dólar por bushel, né? 14 dólares por bushel, digo, nos meses mais curtos, nos chamados vencimentos mais curtos. E a perspectiva é de que se mantenha nesses níveis, mesmo com aumento aí da perspectiva de produção brasileira e mesmo com compras lá no mercado americano feitas por chineses. Ou seja, o que nós temos é a manutenção de preços mais altos para a soja. Não há perspectiva de queda para a soja abaixo desses valores. Lógico, vencimentos mais longos tendem a trabalhar valores mais baixos, afinal, a entrada de soja no mercado sinaliza preços um pouco mais baixos lá na frente. Adriano? De dólar e bolsa, né? Porque a gente teve aí a abertura dos trabalhos hoje, o mercado ainda vinha em clima de estabilidade, com a bolsa, né? Agora há pouco ainda navegando nesse clima de estabilidade e o dólar em ritmo de baixa agora há pouco, né? Isso tudo ainda em virtude do acordo anunciado ontem entre o governo federal e o Congresso em relação ao orçamento de 2021. Hoje tem pagamento, né? Começa o pagamento do novo auxílio emergencial. Como isso deve interferir no mercado no dia de hoje? E a gente pode continuar pensando aí em mares mais calmos, em bolsa mais alta e o dólar em ritmo continuando nessa queda, Puga? Olha, a perspectiva até que é boa. Depois de uma preocupação de todos os investidores, até de técnicos do Banco Central e de técnicos também do Ministério da Economia, com a aprovação daquele orçamento
feita pelo Congresso, um orçamento visivelmente inexequível, ou seja, com previsão de despesas muito acima, né, do anteriormente previsto, ou seja, estourando os gastos do governo, ultrapassando o teto, parece que há sinalização entre o Executivo e o Legislativo de uma calmaria, um acordo para não ultrapassar o teto de gastos que a lei determina para o governo federal. Por isso, há maior confiabilidade, pelo menos por hora, nas contas do governo. E isso ajuda a valorização do real. Mas, lógico, há também uma decisão do governo americano de investir muitos recursos na economia dos Estados Unidos, né? Então, o governo norte-americano decidiu despejar dólares no mercado, isso foi amplamente divulgado, o dólar, ora, se desvaloriza frente a outras moedas, ora sobe um pouco, até porque a economia americana, de outro lado, apresenta uma recuperação mais rápida, mas o fato é que o real está num processo de valorização que não se sabe se vai se manter nas próximas semanas ou não. Tudo depende de um acordo entre legislativo e executivo, ou seja, o governo do presidente Jair Bolsonaro e os líderes do chamado Centrão, que agora se predispõem a apoiar o governo federal. O dólar recua para a faixa de R$ 5,61, perde mais de 1% agora, perde 1,12%, mas vale lembrar que hoje já chegou a ser negociado na faixa de R$ 5,66. Portanto, essa queda ocorre desde a abertura dos negócios, mas não significa um distanciamento muito acentuado da faixa de 5,70. Dólar ainda, segundo analistas, tende a perder valor frente ao real, ou seja, o real tende a se valorizar um pouco mais frente ao dólar, mas isso ainda não ocorreu. Há muitas preocupações ainda em relação às contas do governo e alguma instabilidade política que ocorre neste momento lá em Brasília. Enquanto isso, a nossa bolsa continua em alta, viu? Agora já passa dos 118 mil pontos, aliás, já passou de 118.130 pontos, neste momento mantém ainda pontuação acima de 118 mil pontos, o que há é uma recuperação do índice Bovespa, mas ainda não tocou a faixa de 120 mil pontos. Lembrando que no início do ano nós tivemos nosso índice Bovespa numa disparada muito forte, ultrapassando facilmente os 120 mil pontos, chegou a 125 mil pontos, mas o avanço da pandemia prejudicou aí a recuperação do índice Bovespa, que agora retoma a trajetória de alta de novo. Vale lembrar que as ações da Vale tiveram forte valorização ontem por conta de uma recompra de mais de 5% que a empresa decidiu fazer, uma recompra de papéis. Os papéis tiveram valorização de mais de 6%. A Vale teve, portanto, uma alta que impulsionou o índice Bovespa e o que nós temos hoje é a continuidade de recuperação do índice Bovespa. Lógico, entre as ações mais negociadas, Petrobras, por exemplo, tem movimento de alta, sobe pouco, mas sobe. Isso porque lá fora petróleo sobe mais de 3% e contribui, de certa maneira, para a valorização dos papéis da Petrobras. Lógico, isso tudo ajuda o índice Bovespa a ter essa recuperação. Desta vez, menos de 0,5% até agora, mas já passou dos 118 mil pontos, ou seja, consolida a alta de mais de 2% ontem. E o que acontece lá fora? Bom, lá fora o que nós temos é movimento positivo no mercado americano, movimento positivo nas principais bolsas da Europa também. Isso ajuda, de certo modo, o índice Bovespa a essa trajetória de recuperação. É esperar para ver se até o final do dia nós teremos aí a consolidação dos 118 mil pontos. Não será fácil. Os investidores ainda têm algum receio. Vale lembrar que nós tivemos uma grande saída de recursos de investidores que vieram para o Brasil, investidores estrangeiros, e que isso continuou durante o mês de março com o avanço da pandemia, dos casos de Covid no Brasil. Bom, a vacinação avançando, lógico, a economia tende a melhorar um pouco e é essa a expectativa dos analistas de mercado e de quem atua no mercado financeiro, tanto de ações como no mercado de câmbio, ou seja, o mercado financeiro espera mesmo, viu, Adriano, o avanço da vacinação para ter um pouco mais de tranquilidade para operar no sistema. É com você. Ok, Puga, obrigado pela sua participação, um ótimo dia para você. Bom, vamos conferir agora o preço da soja nos principais portos do país. E olha só, já é possível ver uma elevação se compararmos aos valores de ontem divulgados pela Grãos Corretora para a data de hoje. Considerando a entrega ainda no mês de abril, o valor é de R$ 173,50 nos portos de Santos e Paranaguá. O preço da soja nos portos brasileiros no dia 6 de 4 de hoje, no dia 6 de abril,
Para entrega em abril no Porto de Santos, R$ 173,50, no Porto de Paranaguá, R$ 173,50, de acordo com a Grãos Corretora. Bom, e você vai ver no próximo bloco, o percevejo barriga verde vem causando significativos danos na cultura do milho no Mato Grosso. E ainda hoje, a alta anual do frete rodoviário, que está em 25%, que chega a 25% até em alguns estados. Sai daí não, o agricultor faz uma rápida paradinha, mas volta em 2 minutinhos. São 12 horas e 33 minutos. 12 horas e 36 minutos, o Agricultura BR está de volta. E com o plantio do milho safrinha já concluído no país, o que mais deixa os produtores em alerta é o clima. A safra se desenvolve com umidade adequada em Goiás e em parte do Mato Grosso, estados que têm mais chuvas previstas para esta semana. Já no centro-sul do Brasil, a umidade do solo ainda é suficiente na maior parte das áreas produtoras. Mas a previsão de tempo seco nas próximas 2 semanas e de muito calor em alguns pontos preocupa especialmente quem já tem lavouras em fase reprodutiva. Mesmo que poucas ainda, já que a safra foi semeada em atraso. O ideal é que chova mais do que o normal ao longo de abril e de maio para que não haja perdas significativas de produtividade. Segundo a consultoria Agro-Rural, a estimativa da produção brasileira do milho safrinha em 2021 é de 80,1 milhões de toneladas. O número baseia-se, por enquanto, em linha de tendência ajustada de produtividade e que mudará de acordo com as condições de desenvolvimento da safra em cada estado. O percevejo barriga verde causa significativos danos na cultura do milho, principalmente quando a infestação ocorre na fase inicial de desenvolvimento da planta. Vamos entender melhor essa história na reportagem do Valdir Pacheco. Técnicos alertam os produtores a realizarem ações de manejo integrado de pragas e preventivo para um inseto que vem crescendo nas principais regiões produtoras de Mato Grosso. A incidência de percevejo do milho é motivo de preocupação para os produtores rurais, pois pode causar grandes prejuízos, limitando a produtividade da lavoura. Os percevejos barriga verde, que nas últimas 3 safras têm migrado de outras culturas para o milho e como a sua população vem aumentando, consequentemente compromete a produtividade, o que fica cada vez mais visível. O manejo integrado deve começar na safra de soja, começando pelo tratamento de sementes e aplicações de defensivos logo nos primeiros dias após o plantio. Ao atacar a cultura, o percevejo barriga verde insere seu estilete na planta tanto nas hastes quanto nos grãos. Os danos podem ser percebidos a partir do surgimento de manchas nas folhas, seguido do comprometimento de desenvolvimento das espigas. Os especialistas explicam que o controle deve ser feito dentro do sistema de produção, já que o percevejo fica sobre a palhada nas plantas daninhas que acabam sobrando nas lavouras. Uma vez iniciada a safrinha, as ações de aplicações iniciais de 3 a 4 dias após o plantio e depois entre 7 e 10 dias. Uma planta com dano avaliado em nota de 1 ou 2, que são os primeiros estágios de ações dos percevejos, apresenta pouca ou nenhuma perda de produtividade e ainda permite um bom controle de praga. Porém, o dano de nota 4 já afeta o crescimento da planta, tamanho e peso da espiga, resultando em perda de 40% do seu potencial produtivo. De Sinop, Mato Grosso, Valdir Pacheco. Produtores da região de Campanha, no Rio Grande do Sul, estão investindo na produção mais sustentável. Vamos saber os detalhes com a repórter Viviane Lara. A propriedade do Rafael, localizada em Bagé, na fronteira com o Uruguai, foi pioneira na implantação da alfafa no verão. A cultura é conhecida entre os produtores como a rainha das forrageiras, pela concentração alta de proteína. Por ser pouco utilizada na região, os resultados foram superiores ao esperado. E os resultados para nós foram surpreendentes. Nós conseguimos uma lotação média de 5, 6 animais por hectare
com um ganho de 1,4, 1,3 kg por animais, o que é uma coisa bastante grande, bastante alta para a nossa região aqui. No rebanho são cerca de 100 animais com excelente potencial para carne e com uma proposta um pouco diferente. Os produtos utilizados aqui são biológicos, com o objetivo de produção ainda mais saudável. Ela é uma planta perene, né? Ela vai durar 3, 4, 5, a gente não sabe quantos anos vai durar, porque até a gente fazer, diziam que a gente ia fazer e ia morrer, né? Então já estamos no 3º ano, nós não usamos adubação química aqui, usamos apenas adubação biológica, e ela não está morrendo plantas, ela está persistindo e cada vez melhor. A técnica tem como princípio básico utilizar os próprios micro-organismos já existentes no solo para manter o local em equilíbrio e pode ser desenvolvida na propriedade. Este local é chamado de silo de produção, onde fungos e bactérias ficam se multiplicando até estarem prontos para serem aplicados nas lavouras. Isso é um processo de produção de bactérias, fungos, nematóides, em geral de todos os micro-organismos que a gente pode trabalhar na natureza. E aqui é um processo de produção utilizando a natureza. Não é algo que a gente possa pegar em laboratório e trazer para cá. Então a gente utiliza solo de florestas, utiliza material lenhoso, material verde e matéria seca. Então esse é um processo de produção com controle de temperatura e buscando sempre analisar no microscópio a quantidade que tem de bactéria, a quantidade que tem de fungos e a quantidade que tem de nematóides e protozoários. Sendo que é um sistema totalmente aerado, não é um sistema então anaeróbico, buscando produzir micro-organismos que sejam benéficos para a natureza. Assim que o produto fica pronto, a cauda pode ser aplicada na lavoura com um efeito a curto prazo bastante satisfatório. E com o tempo, o sistema microbiológico do solo fica ainda mais rico. Bom, em um ano, o preço do frete acumula alta de até 25% em alguns estados do país, como é o caso do Mato Grosso, por exemplo. A menor alta, segundo o boletim logístico da Companhia Nacional de Abastecimento, a Conab, se dá para os produtos que seguem para o Porto de Santos. O transporte de grãos continua sendo um desafio para o agronegócio nacional. Mas existem algumas alternativas que podem otimizar o frete por meio da chamada Internet das Coisas. Veja mais detalhes na entrevista feita pela jornalista Sarah Kirchhoff com Daniel Schneider, ele que é CEO da Pointer by Power Fleet Brasil, a empresa mundial atuante em sugestões, em soluções de inteligência para a gestão de frota e redução de custos. Daniel Schneider fala conosco pela internet sobre esse gargalo que existe ainda no Brasil, que vem melhorando nos últimos anos, mas que ainda precisa melhorar mais, que é a questão do frete, principalmente do frete rodoviário. Daniel, primeiramente, seja bem-vindo ao canal do Boi e eu queria que você pontuasse quais que são os principais desafios ainda do frete rodoviário aqui no país. Oi, Sara, muito bom estar aqui com vocês. Obrigado pela pergunta. Primeiro, referente ao problema do gargalo aqui do frete, para um país do tamanho do Brasil, a gente precisaria ter muito mais linhas de trem conectando todo o país. Isso seria provavelmente a causa raiz, né, para um país dessas dimensões usar apenas o transporte rodoviário ou principal, principalmente o transporte rodoviário em 70% dos transportes, não é vamos dizer assim, o recomendado do ponto de vista logístico. Com isso, existe muita tecnologia que pode ser usada, por exemplo, tecnologias de roteamento, né? A gente fala muito do Waze, mas tem tecnologias muito mais usadas do que o Waze para quando se fala de carga, né? Então, saber onde tem acidente, saber que tipo de carga você está usando e assim fazer uma rota mais inteligente. Não é sempre pela rota mais curta, né? Você está transportando um material delicado, você não quer ir por uma estrada de terra só para economizar alguns quilômetros, que isso pode comprometer o que está dentro. Então, isso dá um pouquinho da dimensão que sim, a gente pode usar muito da tecnologia para tentar ajudar essa deficiência estrutural que tem no sistema de frete brasileiro. O que mais a internet das coisas pode fazer em relação ao frete, além desse ponto aí que você citou, que é a questão do próprio trajeto em si? O que mais tem hoje disponível aí no mercado? As empresas estão usando tecnologia de internet das coisas e telemetria para resolver 4 problemas principalmente, Sara. O primeiro é redução de custo.
O segundo é prevenção de acidente. E o seguro de acidente está ficando muito caro, está quase se igualando ao terceiro, que é roubo de carga, que é um problema no Brasil. E o quarto que a gente está vendo aí com a vacina é controlar a qualidade do material transportado. Você fala, você está transportando uma vacina que precisa estar a menos de 8 graus, por exemplo, como você garante que ela saiu a menos de 8 graus e que ela chegou e o que aconteceu no trajeto dela? Então, são esses 4 principais problemas que estão sendo resolvidos hoje através da internet das coisas ou a tecnologia telemétrica. Daniel, e em relação à redução de custos, em quanto que a internet das coisas pode ajudar na redução disso? Então, é fantástico. Olha que a tecnologia da internet das coisas apenas ajudando o motorista a dirigir melhor. Ou seja, uma tecnologia que fala com o motorista quando ele está fazendo uma freada brusca, uma curva brusca, está deixando o motor muito tempo ocioso, dando dicas para ele de como dirigir melhor, pode ajudar ele a reduzir de 10% a 26% de combustível. Numa frota de 1.000 caminhões, isso pode significar de 30 a 72 milhões de reais de economia apenas de combustível, só porque ele vai aprender dando dicas do computador, dizendo para ele como ele pode dirigir melhor o caminhão. Muito legal, ainda mais com o preço que o combustível está hoje no Brasil, né? Sem dúvida é muito importante. Também reduz as manutenções, né? Também reduz, dá mais longevidade ao próprio caminhão em si, né? E uma pessoa que dirige de uma forma mais econômica, ela também dirige de uma forma mais segura, então tem menos risco para o caminhão, para o motorista, para a carga e para a vida humana e animal em volta, né? Legal, Daniel. Muito bacana. A internet aí, né? A internet das coisas, a tecnologia revolucionando realmente vários segmentos e também a questão do frete, que, como a gente sabe, ainda preocupa aqui no Brasil. Muito obrigada pela sua participação aqui conosco, Daniel. Prazer falar com você. Foi um prazer, Sara. Sempre à disposição. Da mesma forma, ficamos por aqui, então, de São Paulo, Sara Kirchhoff. Estamos de volta. A safra de algodão 2021 deve fechar com uma redução de até 20% na produtividade. Isso porque houve uma redução na área plantada que nesse ano foi de 1.350.000 hectares. E para saber como isso vai se refletir no mercado, o repórter José Cunha conversou com o presidente da Associação Brasileira dos Produtores de Algodão e coordenador da Câmara Setorial do Algodão, Júlio César Busato. Acompanhe agora a primeira parte da entrevista. A safra 2020-2021 de algodão deve alcançar 2.410.000 toneladas, mas este valor previsto é 20% inferior ao da safra passada e é resultado principalmente da redução de área plantada, que totalizará 1.350.000 hectares. Este dado foi apresentado em uma reunião virtual da Câmara Setorial de Algodão nesta semana, com a participação de representantes de toda a cadeia produtiva e autoridades do Ministério da Agricultura. Sobre esse assunto, eu vou falar com o presidente da Associação Brasileira dos Produtores de Algodão e coordenador da Câmara Setorial de Algodão, Júlio César Busato. Júlio, obrigado pela sua entrevista, muito bem-vindo ao canal do Boi. E eu começo te perguntando, os números da safra 2021 não são tão animadores assim como a gente esperava? Olha, Zé, infelizmente, na hora da decisão do plantio, os preços do algodão na Bolsa de Nova York estavam muito baixos e estavam, inclusive, abaixo do nosso custo de produção. E nós, produtores, decidimos reduzir a área plantada de algodão em função de que o consumo mundial, que era de 27 milhões de toneladas de algodão, caiu para 22 milhões de toneladas de algodão. Felizmente, houve uma retomada muito grande no consumo de algodão e nós estamos voltando de novo aos níveis de 27 milhões de toneladas do consumo mundial e os preços do algodão voltaram aos níveis que estavam. Infelizmente, a decisão já tinha sido tomada e essa redução na produção é em função da redução da área de plantio. Júlio, é possível que essa redução de área plantada seja mantida para safras futuras e assim comprometer o abastecimento do mercado? Eu te respondi assim, não e não.
Por quê? Primeiro, os preços mudaram e voltaram a bons níveis, e hoje a lavoura de algodão está trazendo rentabilidade para os produtores, principalmente em função da produtividade que as lavouras de algodão brasileiro têm tido. Para você ter uma ideia, Zé, os agricultores brasileiros, com a tecnologia que utilizamos, favorecidos, é claro, pelo nosso clima, nós conseguimos produzir o dobro de pluma do que o nosso colega produtor norte-americano. E em termos do abastecimento do consumo interno, olha, para você ter uma ideia, na safra 2015-2016, o Brasil produziu 1.289.000 toneladas de algodão. E na safra 2019-2020, nós produzimos 3.002.000 toneladas de algodão. E o consumo interno do algodão no Brasil, ele tem se mantido na última década em 700.000 toneladas. E é o que está previsto para o ano que vem. Então, quer dizer, nós temos um excedente muito grande e esse excedente tem que ser exportado, e nós estamos exportando 99% do nosso algodão para a Ásia. E olha, Zé, o algodão brasileiro é o algodão mais barato do mundo, né? Então, quer dizer, a indústria brasileira ela está sim abastecida e com o algodão mais barato que ela pode conseguir no mercado mundial. Agora, Júlio, o Brasil não tem essa capacidade de absorver um volume maior do que já vem absorvendo todos os anos aqui no mercado interno, né? Não tem. Infelizmente, lá no passado, o Brasil chegou a consumir 1 milhão de toneladas de algodão, mas aí nós fomos perdendo indústrias, principalmente para a Ásia, e se estabilizou em 700.000 toneladas. Então, num futuro próximo, não tem como aumentar muito esse consumo interno. E nós estamos nos preparando para isso. A Abrapa, ela abriu agora, junto com a Apex, junto com o governo brasileiro, um escritório em Singapura. Então, hoje, nós estamos vendendo algodão brasileiro na Ásia, junto com a Apex, com o nosso governo brasileiro e nossos parceiros da ANEA, que é a Associação Nacional dos Exportadores de Algodão. 12h56, a Agricultura BR está de volta. Bom, a gente sempre faz questão de colocar aqui na tela um WhatsApp para que você participe aí, dando sua sugestão, mandando suas críticas e fazendo alguma pergunta que você gostaria de ver respondida aqui no programa. E o Luiz Gianese de Brusque, Santa Catarina, encaminhou para a gente uma mensagem pedindo orientações sobre o que ele deve utilizar na couve para que as lagartas não devorem as folhas. A repórter Carly Rodrigues foi atrás da resposta. Luiz, quem responde a sua dúvida é o Dorli, analista técnico do Senar MS. Vamos acompanhar as recomendações. Eu não sei o tamanho da área que o senhor possui, que o senhor tem, se são poucos pés ou se é uma área bastante grande, né? Mas recomendo que o senhor possa primeiramente procurar os métodos de controle cultural, buscando fazer uma barreira física ao entorno com outras plantas, né, ao entorno da sua lavoura, para evitar a entrada dessas lagartas. Luiz, se você perceber o problema logo de início, pode realizar a catação manual dos ovos e das larvas, fazendo o controle localizado. Pode estar investindo no controle biológico, temos vários agentes biológicos hoje no mercado, aí de uma gama variada de marcas, aí, de opções que o senhor pode estar utilizando o controle químico. Também temos uma gama de princípios ativos aí no mercado disponível. Nesses dois últimos, tanto no controle biológico quanto no controle químico, recomendo que o senhor consulte um engenheiro agrônomo da região, que ele possa recomendar o melhor produto para estar realizando o controle das lagartas na região que o senhor mora, e que esse produto tenha registro no estado que o senhor reside ou na região que o senhor trabalha, para que o senhor possa estar realizando
o controle dessa praga com esse produto. Se você também tem alguma dúvida, basta encaminhar para a nossa produção. De Campo Grande, Kaile Rodrigues. E o WhatsApp para você mandar a sua mensagem aqui é o tá aí na tela, 991733737. Participe, dê suas sugestões também e tire as suas dúvidas aqui na programação do Canal do Boi. Bom, a Agricultura BR está chegando ao final, agradeço demais a sua companhia, permaneça ligado aqui no Canal do Boi, que já na sequência agora tem mais uma participação especial do De Olho na Fazenda Central Senepol para os amigos, com ótimas oportunidades de negócio para você. Uma excelente terça-feira, até mais, tchau, tchau.